Isso. Eu fiquei feliz porque no caminho lá da casa da missionária Irlanda até aqui eu vi muitas igrejas abertas, muitas igrejas tendo o seu culto. Algumas fechadas, não sei o motivo, não sei se de repente o culto foi durante o dia. Mas eu falei algo para vocês que eu falei para minha pastora. Lá nós estamos com os cultos online, a minha igreja culta pela manhã. Que nada para a igreja. E sabe por que nada para a igreja? Porque nós somos a igreja. Amém. Nós estamos reunidos num espaço feito de tijolos e cimento. Há irmãos na África que se reúnem debaixo de uma árvore. É verdade. E é uma igreja. Amém. Aleluia. Há irmãos que se reúnem no presídio e é uma igreja. Aleluia. Glória a Deus. A igreja somos nós. Oh, Jesus. Aleluia, Deus. Há muitos irmãos talvez preocupados, a igreja vai fechar, a igreja vai abrir. A igreja não para. Aleluia. Porque a igreja sou eu e vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Tome posse disso. Ninguém sabe o dia de amanhã. Alguém sabe? A nossa esperança tem que estar em Cristo. E se a nossa esperança está em Cristo, se nós estamos nele, nós somos igreja do Senhor e nada nos para. Aleluia, Jesus. Porque é algo para acontecer numa dimensão mundial. Certamente tem a intervenção de Deus. Que pode parar agora. Ou sabe-se lá quando. Porque Deus tem poder para isso. Glória a Deus. Aleluia. Tomem posse disso na vida de vocês. Honrem os pastores que estão aqui pagando o preço pela vida de vocês. Meu Deus. Meu Deus. Eu estou aqui hoje é aniversário da minha pastora, ela faz 71 anos, lá em Brasília. E eu abençoei a vida dela. E falei que eu estaria aqui com vocês. E ela, eu estou na intercessão. Eu sei que ela é uma mulher de oração. Aleluia, Jesus. Eu sou original de Brasília, mas já morei em vários lugares, inclusive no Rio. E o último estado que eu estive foi Pernambuco, lá em Recife. E quando eu saí de lá, eu podia ir para qualquer lugar que eu quisesse. Meus pais estão no Rio de Janeiro, mas sabe para onde eu escolhi? Brasília, a minha cidade natal, e onde está a minha igreja. Aleluia, Jesus. Porque eu sei o preço que os meus pastores pagam em oração pela minha vida e minha família. Aleluia. A minha igreja me acolheu com as minhas filhas. Amém. Os meus pastores enfrentam o inferno por minha vida e de muitos outros. Eles têm as lutas pessoais, como todos nós temos. Lutas na família, com filhos, marido, saúde, doença, financeiro, como todos nós. Eles choram em secreto, no oculto, onde só o Senhor pode ver e ouvir. Nós somos a igreja. Mas esse casal que está aqui, pastora Rosângela, pastor Alexandre, eles têm pago o preço pela vida de cada um de vocês neste lugar. Eles têm família também, eles têm suas dificuldades, suas limitações, mas dê honra a quem tem honra. Queria que mais gente estivesse aqui ouvindo, mas o Senhor sabe. Se você está aqui é para você. Quando a gente não consegue honrar as autoridades que Deus colocou na nossa vida, a gente nem consegue honrar a autoridade maior que é Deus na nossa vida. E sem Deus nós não somos nada. Eu estava me preparando para estar aqui com vocês. Eu falei, Senhor, eu sou digna de pronunciar o teu nome. Imagina falar algo da parte de Deus através da minha vida. Só Deus faz isso. Não sei
sei se o lockdown vai chegar ao Rio de Janeiro, tem chego em outros estados, além de Brasília. Mas guardem no coração de vocês, nada para a igreja. Aleluia! Oh, Nada. glória a Deus. Nada. Se algo tem parado a igreja, algo tem te paralisado, pensa bem o que você é, aonde você está e o que você tem feito. Meu Deus. Porque nada para a igreja do Senhor. Oh, glória a Deus. Nada. Amém? Aleluia. A palavra de hoje vamos abrir em Mateus capítulo 14. Aleluia. Ontem eu falei muito por alto um pouquinho dessa palavra, nem sabia que eu estaria aqui hoje, mas Deus falou, vai entregar essa palavra completa. Amém. Glória a Deus, tome posse, igreja. Aleluia. É uma palavra que Deus ministrou profundamente em meu coração. É uma jornada que eu participei. E é algo que eu não posso conter só comigo, porque eu creio que muitos serão alimentados e fortalecidos por essa palavra também. É um texto muito conhecido, mas Deus vai falar de uma forma diferente para a igreja do Senhor. O tema da pregação de hoje o tema já inspira a gente, viu, pastor Rosângela? O tema diz assim: avançar dói, mas parar mata. Meu Deus. Forte. Estou arrepiada na presença do Senhor. Avançar dói, mas parar mata. Jesus. Entende? Porque nada para a igreja do Senhor. Por isso que nós devemos avançar. Aleluia. Glória a Deus. Porque se a gente para, a gente morre. É verdade. Jesus. Vamos começar a ler do capítulo 14, versículo 15 em diante. Versículo 25 em diante, perdão. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 25. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Avançar dói, mas parar mata. Por que muitas vezes a emoção de voar tem que começar com o medo de cair? Quem já foi numa montanha russa, quem já viajou, né? Foi num lugar bem alto, até no monte para orar, tem aquela emoção de estar num lugar alto. Mas muitas vezes tem o medo de cair. Que Deus possa mudar a nossa visão
e que as promessas do Senhor se tornem visíveis a cada um de nós. Todos nós passamos por muitas lutas e dificuldades. Às vezes a gente acha que não vai suportar, né, pastor Rosângela? A gente acha assim, é o extremo de tudo, eu não vou aguentar. Mas ainda bem que Deus é aquele que nos diz o que a gente pode suportar. Amém. Ainda bem que é Ele. Eu glorifico a Deus pelos momentos mais profundos de luta que eu passei. Porque foram nesses momentos que eu pude entrar no esconderijo do Altíssimo para nunca mais sair. Aleluia! Eu estou falando isso na vez das minhas filhas, elas sabem do que eu estou falando. Porque elas estavam comigo nessas lutas. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas vezes a gente quer que a luta acabe, mas a graça está no processo. A graça de Deus, sabe? O sustento. Não é simplesmente chegar lá, mas até chegar lá. Situações adversas fazem parte da nossa vida e nós devemos aprender com elas. É por isso que avançar dói, não é fácil. Pensa um maratonista que começou a corrida de um jeito, terminou os 42 quilômetros, né? Dói. Isso porque ele é uma pessoa preparada para aquilo. Muitas vezes a gente tem que fazer uma maratona e Deus nos prepara no caminho. Não somos atletas, não temos o calçado adequado, mas é Deus que vai sustentando para que a gente chegue até o fim. Amém. E a graça de Deus não é só chegar lá no fim, mas é todo o percurso, é todo o processo. Por que avançar dói e parar mata? Porque é preciso aprender a suportar antes da gente aprender a vencer. Se sempre a gente vencesse de uma forma tão rápida, a gente não aprenderia a suportar todo o tranco tão difícil que é para chegar até lá. Nenhum servo de Deus, se você ler da palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse, ele venceu todas as vezes de uma forma fácil, de uma forma tranquila. Eles venceram, então lá no rol dos homens da fé, em Hebreus 11, porque eles suportaram o processo. Jesus. Não foi fácil. A fé não te para. A fé te impulsiona. Amém. Amém. Ela te leva para avançar, para ir além. A fé faz a gente perseverar. Aleluia. Em tempos de grande tribulação, a nação tem vivido, e talvez cada um de nós descobrimos o que mais importa em nossa vida. O ano passado a pandemia foi um detalhe na minha vida e das minhas filhas. É difícil falar isso porque tantas pessoas morreram. Em dezembro eu tive Covid. A pastora Rosângela acompanhou, orou pela minha vida. E sobrevivi, como tantos outros sobreviveram. Aleluia. Graças a Deus. Mas na grande tribulação, nós descobrimos o que mais importa. É, Jesus. A gente vê pessoas milionárias. Eu esqueci o nome dele, era um dono de um banco lá em Portugal, um homem riquíssimo. Ele morreu com a necessidade de algo que é de graça, que é o ar. Ele morreu de Covid. A sua postura, o seu dinheiro, a sua formação, os seus títulos, o seu sobrenome, ou qualquer coisa que possa ser colocada, a sua cor, a sua raça, o país onde ele estava, nada
foi possível para que ele sobrevivesse. Nem o melhor hospital. E ele morreu por algo que é de graça. Em 2020, nós sobrevivemos. Eu terminei a virada do ano, conversando com meus pastores, rompemos na igreja lá em Brasília. Sobrevivemos. Aleluia. Chegamos até aqui, porque muitos não chegaram. Deus. O ano de 2021, ele não pode ser visto da mesma forma que o ano passado. É mais uma sobrevivência. Deus quer para este ano um renovo. Aleluia! Um novo nível mais elevado para cada um de nós. Glória a Deus! A palavra profética do ano novo lá na nossa igreja em Brasília foi sobre o novo de Deus, que é uma questão de escolha. Ontem eu falei um pouquinho aqui, bem rápido. Não adianta a gente querer o novo e o renovo e o de novo de Deus quando a gente faz as mesmas coisas. A gente tem as mesmas escolhas. Deus. Quando a gente não muda e não deixa se transformar por Deus. Eu saí da quarentena da Covid na primeira semana do Natal. E antes mesmo da virada do ano, eu peguei uma folha e coloquei diante do Senhor todos os meus planos, projetos e sonhos. Até uns enormes para mim. Mas quando chegou em fevereiro, Deus me confrontou com essa palavra que Deus está entregando para vocês hoje. E sabe o que eu fiz com aquela folha de papel no meu quarto de oração? Diante de Deus, eu rasguei. Porque eu falei, esses são os meus sonhos, esses são os meus projetos, isso que eu acho que é o melhor para mim e para minha família. Mas eu quero viver sobre a tua dependência, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver os teus planos, eu quero viver os teus projetos. É no temor a Deus, porque quando eu escrevi eu apresentei a Deus, mas eu rasguei diante de Deus. Aleluia! Deus tem algo bem maior e melhor. Olha que meus sonhos são grandes, viu? Bem maiores. Quem disse que seria fácil? Mas pode ser mais leve com Jesus. Aleluia! Não é fácil. Avançar dói, mas parar mata. Jesus! A gente vê nesse texto Jesus andar sobre as águas. E não somente andar sobre as águas, mas andar sobre as águas no meio de uma tempestade. O que é difícil. É um milagre de Deus. E de onde vem essa ousadia? De onde vem a ousadia de Pedro? Reagir contra o natural e seguir em frente, na expectativa que Deus iria gerar alguma coisa, que o Senhor ia fazer algo diferente e novo. O reino de Deus, igreja, ele não é sensação. Quando eu falo que eu estou aqui arrepiada, é no temor de Deus. Aleluia! Porque não é esse arrepio que me faz sentir a presença de Deus. Os meus momentos mais profundos é no secreto. Glória Deus a Deus! sabe o que eu estou falando. Aleluia. Só eu e ele. Nem minhas filhas participam. E às vezes no meio da madrugada. Glória a O Deus. reino de Deus não é sensação. Eu estou sentindo algo de Deus, eu estou vendo. Primeiro que fé não é pelo que você vê, é pelo que você ouve. Eita, Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia! O reino de Deus não é uma sensação. Estou sentindo um arrepio, estou sentindo algo diferente.
O reino de Deus é real, por isso ele produz resultados visíveis. Aleluia! Ousadia gera ações que são reais. Pedro foi ousado. E por isso ele teve uma ação que não ficou no pensamento, não ficou na palavra, ficou na atitude. Meu Deus, Aleluia, Jesus. Santo é o teu Existe um poder devastador quando nós buscamos o reino de Deus para avançar. Quando eu falo em poder devastador, é destruindo as trevas. É prosperando no meio da crise. Aleluia. É avançando onde muitos falaram ali é só derrota. É vivendo o sobrenatural no meio do caos. É, Jesus. O ano de 2020, eu terminei ele falando quando eu dei testemunho na minha igreja, foi um ano extraordinário. Aleluia. E não foi porque Deus me poupou de lutas. A pastora Rosângela conhece um pouco da minha história. Deus ainda não me deu a direção para contar um testemunho, mas Deus permite. Foi extraordinário não porque tudo deu certo, foi um ano super difícil para mim e para minha casa. Mas foi um ano que eu vi o extraordinário de Deus acontecer em todos os sentidos. Elas são testemunhas do que eu estou falando. Santo é o teu nome, Jesus. Em Efésios 5,18, não precisam abrir, deixa esse texto de Mateus, que é o texto principal da palavra. O Senhor fala, encham-se do Espírito de Deus. Muitas vezes a gente tem se enchido de tanta coisa, menos de Deus e do Espírito Santo dele. É, Jesus. Mas aí a gente quer transbordar de Deus, mas a gente não está cheio dele. Eita Deus. Se eu pegar um copo cheio de água, ele só vai transbordar quando eu encher ele até o limite e colocar algo mais dentro dele. Aí ele transborda, concorda? amém. Muitas vezes a gente quer transbordar de Deus, a gente quer um avivamento, a gente quer novo, mas nem cheio a gente está para transbordar. É, Jesus. Deus não tem um plano B. Avançar é focar em Deus. Aleluia. O plano A nunca falha, porque o plano A é Deus. Não existe plano B, C, D. É por isso que eu rasguei os meus planos diante de Deus. Esse é o plano A, tem plano B, plano C. E eu botei para todas as áreas, espiritual, financeira, saúde. Eu fiz assim, sabe? Eu gosto de organização, então eu fui botando por categoria. E eu falei, não. Eu estou limitando o meu Deus a fazer o que está no papel, na limitação da minha visão, na limitação do que eu penso, do que eu acho. Mas Deus é maior, Deus é além. Aleluia. Avançar é focar em Deus e não olhar para trás. Oh, glória a Deus. Quem olha para trás fica. É verdade. Nós temos exemplos disso na palavra de Deus. Talvez exemplos na nossa casa, exemplos na nossa comunidade, exemplos na nossa igreja. Quem avança, não avança olhando para trás, porque pode tropeçar e ficar. Meu Deus. Mas quem avança, não para. Porque nada para a igreja do Glória a Senhor. Deus. Glória a Deus, missionária Irlanda, Gideão, glória a Deus pela vida de vocês. É por isso que avançar dói, mas parar mata. Pedro e outros apóstolos, eles estão no meio de o quê? De uma tempestade. Esse é o contexto que nós lemos em Mateus 14, a partir do versículo 25 ao 33. Quando Jesus acalma a tempestade.
Eles estavam no meio de uma tempestade. Não era só no meio do oceano, numa embarcação. Mas era também no meio de grande tribulação. E quando a gente está numa tempestade, a gente não consegue enxergar. Quem dirige aqui, ou às vezes está dentro de um carro com uma tempestade muito forte, às vezes você tem que parar e encostar, né? Esperar passar. Porque por mais que se ligue ali o negócio do carro, você não consegue enxergar. Entendam que Deus quer. Olha a profundidade do que Deus está trazendo nesse texto e nesse contexto. Aqueles homens de Deus, estavam no meio de uma tempestade. Numa tempestade, a gente não tem uma visão tão clara. A gente não consegue enxergar de uma forma tão nítida. E o texto ainda fala que era de madrugada, ainda era de noite. Nem de dia era, porque mesmo quando tem uma grande tempestade de dia, fica nublado, né? Fica mais escuro, mas você ainda enxerga alguma coisa, porque ainda tem o dia. Mas era meio da madrugada, no meio do oceano, numa embarcação, numa tempestade. Talvez alguns de vocês se encontrem nesse contexto. E num vento forte. Na tempestade, parar é mais prudente, concorda? Sim. Mas o que eu falei no início da abertura da palavra? Nada para a igreja Aleluia. do Senhor. Glória a Deus. Nem tempestade, Glória a Deus. nem vendaval, nem tribulação. Amém. Para que Deus nos chamou? Para viver apenas o natural das coisas dessa vida? Que se vê, que se pega, que se toca e que se acaba. Quando estamos na tempestade, muitos sermões fazem até mais sentido para a nossa vida. O Deus sobrenatural é reconhecido quando o natural nos desafia. E eles estavam ali, aqueles discípulos, vivendo ali um contexto em que o natural os desafiava. Era uma tempestade, não era uma chuvinha, não era uma brisa para refrescar o calor. Era alta madrugada. E eles estavam em tribulação. Não era uma tempestade comum. E no barco também não havia pessoas comuns. Muitos deles ali eram pescadores, preparados, acostumados com alto mar. Com dia, com noite, com madrugada. Muitos pescadores saem ainda está escuro. Eles eram acostumados a olhar para o mar. Quantas tempestades talvez eles não passaram dentro das profissões e das áreas dele, mas algo diferente estava acontecendo naquele contexto. Não era uma tempestade comum, porque eles não eram mais homens só comuns. Eles foram chamados. Mas eles estavam o quê? Com medo. O medo paralisa. A palavra do Senhor diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aleluia. Não são alguns, mas todo. Muitos têm medo de avançar porque não sabem o que vai acontecer. Então fica parado. É isso que você quer? Porque avançar dói, mas parar mata. Avançar sem se apegar com nada. Avançar. Há pessoas que não avançam porque estão paralisadas com medo. Estão tão fixadas num ponto, numa ideia, num lugar.
um projeto pessoal, em que Deus foi apresentado deste projeto no caminho quando ele já estava acontecendo. Ou Deus muitas vezes só foi comunicado do projeto que você quer que aconteça, custe o que custar. Avançar com nada a se apegar. Nada. E Deus, nesse texto, Ele nos traz muitas direções práticas para a nossa vida. Essa palavra eu recebi primeiro no meu coração, pode ter certeza. E eu rasguei muito mais que um papel ali de sonhos e projetos. Eu me rasguei diante de Deus. Aleluia! E o Senhor diz para a igreja: não sigam os conselhos daqueles que ficam no barco. Meu Deus! Era Pedro e mais 11, com medo, temor, tremor, gritos, e sei lá o que podia estar acontecendo ali. Se fossem mulheres, ainda teriam mais gritos, eu tenho certeza. Só feio. Mas ele não seguiu os conselhos dos que ficam